mais esse ciclo de palestras, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de todos, mais uma vez. A gente dá continuidade agora com a palestra da Ana Paula de Mello. Ana Paula é doutoranda da Universidade de Goiás, Federal de Goiás, a UFG, tá? Ana Paula, fica à vontade, você tem 40 minutos. Vocês me ouvem bem? Sim? Boa tarde, né? Quero agradecer aí pela oportunidade, pelo convite do Adam e pelo meu orientador, Benedito, que botou pressão para eu vir, e agora eu estou aqui diante dessa plateia. E é isso. Durante o almoço eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, o povo fez a maior propaganda dessa minha apresentação, né? E eu queria falar para vocês que era tudo marketing, tá? Foi uma combinação minha com o Benedito, para manter essa plateia aqui de peso para me assistir. E brincadeiras à parte, eu vou falar de um trabalho que a gente desenvolveu no comecinho da pandemia aí, mas que só foi aceito agora, no começo desse ano. E intitulado pelo espaço-tempo estático de Einstein e Maxwell, invariante por translação. Esse foi um trabalho que a gente fez em conjunto com o professor Dr. Romildo Pina, junto com o seu orientando, o Wilton Menezes, está para defender agora também. Então, é um trabalho que a gente fez em conjunto com eles e que foi aceito esse ano, né? Eu coloquei aqui essa é a nossa referência, caso alguém se interesse aí e dê uma olhadinha lá. Então, basicamente, o nosso objetivo foi classificar todas as soluções das equações estáticas de Einstein e Maxwell, quando a gente considera a minha variedade M aqui, conforme o espaço pseudo-euclidiano, invariante sobre a ação de translação de um grupo. Certo? Então, o objetivo geral, em suma, é esse aí. Eu tentei dividir a minha apresentação em 3 partes aí, talvez só uma, já que eu fui muito bem introduzida aí pelos... Charles começou, Rondinelli, e aí hoje o Benedito finalizou muito bem a parte física, né? E aí, então, vai ser literalmente um retrospecto do que a gente viu aí nesses dias. E aí, nessa segunda parte, eu vou tentar, sem demonstrações, talvez só o truque mais legal desse resultado nosso, que eu quero, talvez, explicitar, mas só falar para vocês desses resultados que a gente obteve. Então, aí, como o Benedito tinha dito hoje mais cedo, né, Israel, em 1967, nesse artigo dele aqui, começou a classificar essas soluções estáticas de Einstein e Maxwell, que mapavam esses buracos negros regulares, né? E aí, quando a gente considera, pelo menos no caso estático, a gente pode classificar esses buracos negros em 3 aspectos. Quando a gente tem a massa, a carga e o momento angular, né? Se ele tem rotação ou se ele está de modo estático. E aí, eu quis destacar 3 dessas soluções aqui para vocês, né? Eu acho que já os meninos já falaram disso mais cedo, mas só para não ser em vão o meu serviço de ter feito os slides, vamos falar mais uma vez. Então, a solução de Schwarzschild, né, foi a primeira solução exata das equações de Einstein, né? E aí ela modela um buraco negro que não tem rotação e também não tem carga elétrica. Então, aqui a gente está considerando somente a massa. E aí, a gente pode descrever ela como sendo essa variedade produto aqui, munida dessa métrica, onde esse M aqui representa a massa, né? E essa métrica aqui, a métrica canônica da esfera unitária, né? N-1 dimensional. Eu coloquei essa solução aí, a solução de Kerr, né? Que ela modela um buraco negro
agora com massa, carga elétrica e momento angular. Diferente da que a gente tinha visto de Schwarzschild também, e a de Heiser-Nordstrom, né? Que é bem parecida com a de Schwarzschild, só que agora a gente tem a carga elétrica. E aí acontece o que o Benedito tinha falado mais cedo, que a gente pode ter aquela multiplicidade de buracos negros, né? E aí aqui, né, eu destaquei aqui que essa solução ela é esfericamente simétrica e conformemente plana. E aí eu coloquei a métrica aqui, descrita, né? Então, esse espaço-tempo aqui, ela pode ser descrita como sendo essa variedade, produto aqui, unida dessa métrica, onde essa métrica é essa expressão aqui, MQ aqui determina a massa e a carga elétrica, que satisfazem essa desigualdade aqui, e essa G aqui também, com esse subíndice Sn-1, é a métrica da esfera N-1 dimensional, certo? Então, eu também vou estar considerando, né, o sistema eletrostático. Então, lembra que o nosso objetivo é classificar as soluções desse sistema eletrostático. Quando a gente pega o meu fator conforme, quando a gente pega o meu fator espacial, que é a minha variedade, conforme é o espaço pseudo-euclidiano invariante pela ação de translação. Então, esse aqui, que eu vou chamar do meu sistema eletrostático, está um pouco diferente do que o Charles e o Rondinelli apresentaram, né? Então, eu vou pegar uma variedade e duas funções suaves definidas aqui, nessa minha variedade, que satisfazem essas equações, 1, 2 e 3. Então, são equações que envolvem aqui o Hit, a Hessiana, a derivada aqui, o divergente e o Laplaciano, né? E aí, então, eu vou dizer que essa quádrupla aqui é chamada de sistema eletrostático. E aí as funções N e Psi, elas vão levar um nome especial aqui para a gente, que também os meninos já haviam comentado anteriormente. É a função lapso e a função potencial elétrico. E nesse caso, a minha M eu vou chamar de fator espacial do meu espaço-tempo estático de Einstein-Maxwell. E aí, a gente obtém uma primeira relação bem parecida com a que acho que os dois apresentaram, né? Tanto o Charles quanto o Rondinelli apresentaram, que é uma relação da curvatura escalar dependendo aqui das minhas funções, tanto da minha função lapso quanto da minha função potencial elétrico. E ela sai da própria definição, se a gente toma o traço dessa 3 aqui, e combina com essa equação 1, dá exatamente essa relação 4 aqui. E aqui, eu acho que foi uma coisa também que o Benedito destacou, que eu já tinha destacado aqui também, é que esse sistema, de certa forma, generaliza as equações do vácuo estático, né? Se a gente volta no sistema, considera a minha função, a função potencial elétrico, né? Uma função constante. Da equação 1, a gente tem que o Laplaciano da N é 0. Da segunda, a gente não obtém resultados, mas da terceira, esses dois últimos termos aqui, 0. E a gente fica com N Hit igual a Hessiana de N. Certo? E aqui, então, eu vou começar a introduzir os nossos resultados. E uma técnica que a gente usou já é uma técnica consolidada aí no meio acadêmico, utilizada, eu acho que eu já vi trabalhos da Cat, do Hernani, do próprio Benedito, do professor João Paulo, que é uma técnica de classificação tanto de sólidos quanto de métricas estáticas, e é um método bastante eficaz e foi bom aqui também para o nosso trabalho. Então, o que a gente vai considerar é um espaço, um aberto aqui em Rn, né, um espaço pseudo-euclidiano, munida nessa métrica aqui em coordenadas, onde esse delta e j aqui é o delta de Kronecker, e o meu epsilon i como sendo mais ou menos 1. E aí o nosso primeiro resultado vem da gente obter condições necessárias e suficientes para que esse aberto, munido de uma métrica conforme, seja a solução do meu sistema eletrostático. E aí foi o primeiro teorema que a gente obteve um sistema de EDP, né,
enorme aí, está descrito aqui como no Teorema 1. Então, a gente está nas hipóteses que eu tinha falado anteriormente. Então, ele garante que existe uma métrica conforme, onde esse meu aberto equipado aí com essa métrica conforme, as minhas duas funções, vão ser solução do meu sistema eletrostático, se somente se, tanto o fator conforme, a função lápis e a potencial elétrico, vão satisfazer essas equações aqui. A equação 5 para I diferente de J. Essas derivadas aqui são as derivadas da função, desculpa, essa notação aqui, né, é a notação de derivada da função em relação a x e xj, tá? Então, essa equação 5 para I diferente de J, e para qualquer I, essas equações aqui não ficaram muito bonitas, mas que no final deu certo, né? Essa constante C que aparece aqui, essa C chapéu, ela é exatamente esse número que aparece aqui. Esse aqui. Então tá, então qual que é a técnica, né? A gente tentar reduzir esse sistema de EDP, sistema de EDO, agora sim usando a ação de um grupo de translação, e aí quando a gente reduz, nossa esperança é que a gente consiga resolver e explicitar, né? E nós fomos felizes em que deu certo, a gente conseguiu explicitar isso daí. Então a gente caminha para isso, né? A gente consegue, agora a gente considera um invariante de um grupo de translação, e aí a gente reduz agora, né? Na verdade a gente tenta encontrar soluções para o sistema anterior, considerando agora as minhas funções como função de psi. Dependendo aqui, né, do meu vetor, né? Ele vai ser do tipo tempo, do tipo espaço ou do tipo luz. Quando a gente está considerando essas minhas funções aí, invariantes, né, sobre a ação de translação, na verdade o que a gente pode pensar, vou me atrever a fazer um desenho aqui. Quando a gente escreve, por exemplo, a função φ, né, como sendo uma φ de xi. Na verdade, o que eu estou dizendo é que essa função ela vai ser constante ao longo dos hiperplanos aqui. Esses hiperplanos aqui, como sendo a equação dada ali, né? Então, ao longo desses hiperplanos aqui, né, que tem como vetor normal aqui, aquele alfa, né? Então, ao longo desses hiperplanos aí, a minha função, ela se mantém invariante por translação. E aí, então, a gente consegue melhorar aquele sistema do Teorema 1. E aí a gente escreve, então, sobre as mesmas hipóteses aqui, anteriormente, né, o espaço pseudo-euclidiano, munida nessa métrica, e a gente considera agora as nossas funções, funções do meu xi. E aí, então, eu garanto aqui uma condição necessária e suficiente para que exista uma métrica conforme, para que esse aberto, munido dessa métrica, e as funções n e psi, sejam solução do meu sistema eletrostático. Então, essa quádrupla vai ser solução, se somente se agora elas satisfizerem as equações 9, 10... as equações 11 e 12 também. E aí aqui a gente vê que ela depende do meu vetor, né, da norma do meu vetor. E aí aqui, então, eu só coloquei uma observação. Se essa norma aqui for nula, né, então esse sistema, na verdade, se reduz somente a essa equação aqui. E aí, antes de mostrar o teorema, né, já com as soluções explícitas, eu só coloquei mais um resultado aqui, que foi fundamental para a demonstração do teorema, que a gente conseguiu uma condição necessária
para o fator conforme obedecer, de modo que essa quádrupla aqui, né, o aberto munido dessa métrica, e as duas funções n e psi, sejam solução do meu sistema eletrostático. E aí, na verdade, a gente tem, então, que ela tem que satisfazer, né? Então, essa quádrupla aqui, ela vai ser solução do meu sistema eletrostático se se o meu fator conforme satisfizer esse DO aqui, essa 13, né? E aí, mais ainda, a gente consegue determinar a função lapso e a função potencial elétrico, todas dependendo do meu fator conforme. Essas constantes que aparecem aqui são constantes não nulas, K1, K e K1, e K2 é uma constante real. Sai das integrações aí. Então, finalmente, o que a gente teve, né? Então, a gente tem já todos os resultados em mãos. Então, a gente pode já caminhar para a parte de explicitar essas soluções, certo? E aí, a gente obtém o teorema, que é o nosso teorema principal, que a gente dá exatamente a cara dessas funções, né? E é uma condição suficiente e necessária para que esse aberto aqui, munido de uma métrica conforme, invariante pelo um grupo de translação, as minhas funções, seja a solução do meu sistema eletrostático. Então, ela deve a potencial, a minha função do fator conforme tem que ser dada por essa expressão aqui. Essa C1, C2, C3 são todas constantes que apareceu ao longo das integrações aí. A Xi, né, o potencial elétrico, tem que ser dessa forma aqui, conforme a equação 16. E, por fim, a função lapso aqui, a n, tem que ser descrita como sendo a 17. E aqui são as constantes, né? São todas constantes não nulas. E só um detalhe aqui, que a constante C1 ao quadrado deve obedecer essa relação aqui. E está definida nesse conjunto aqui para ficar bem definidas as minhas funções, certo? Na verdade, o que eu queria só mostrar para vocês, não me atrevendo a demonstrar, né? Porque foi muitos detalhes técnicos assim, e essa não é a intenção. Na verdade, o que a gente faz, o que a gente fez, né? A gente voltou naquele teorema, pelo menos na implicação direta, né? A gente mostrar que se é solução do sistema eletrostático, então elas têm que ter essa cara, né? Então, o que a gente fez foi voltar no teorema 3 e fazer duas mudanças de variáveis aí. E aí a gente se deparou com uma EDO, uma família de EDOs que a gente conseguia resolver. Então, vou colar, porque é claro que eu não ia lembrar, nem se eu não tivesse nervosa. A mudança eu lembro, né? Então, na verdade, eu chamo de... Nesse teorema 3 aí, eu faço essa primeira mudança. E aí, então, eu consigo essa expressão. E aí, depois eu faço uma segunda mudança. Eu chamo uma V de F, porque eu quero escrever ela de modo estratégico, para a gente usar o que a gente achou na literatura aí, que é a equação de Tine. Não sei se é assim que se pronuncia, mas... Então, a gente faz essas duas mudanças, e aí a gente se depara com uma equação, uma EDO daquela forma ali, né?
Essa foi um feito, assim, um achado que a gente achou nesse livro aqui em alemão, do Kank. E aí a gente conseguiu. E nele ele dá bem as coordenadas. Na verdade, a gente consegue. Ele fala assim, né? Se você tem uma equação, uma EDO desse formato, se você consegue esse invariante aqui, esse invariante alfa, independente de f, essa substituição dada por essa forma aqui, ela nos dá uma EDO de variáveis separáveis, e aí a gente consegue resolver, e aí fica tudo certo, né? E aí, na verdade, então, como a gente tem... Aqui eu só mostrei, né? Conforme está aqui. Nosso M... Agora só voltando nessa anotação aqui, né? Nosso M aqui é -1. A nossa G é nula. A H é 3n menos 2, F. E a F lá é -n² F ao cubo. Foi o que eu tinha escrito aqui, né? E aí a gente então consegue que aquele invariante, o alfa, dessa expressão horrível aqui anteriormente, ele vai ser, de fato, independente de F, e a gente consegue fazer essa substituição, conforme está aqui em 18. Essa U de F aqui eu só renomeei, e aí a gente consegue integrar, e aí sai tudo lindo, conforme está no teorema anterior, né? Aqui. Para implicação contrária, o que a gente faz é, depois de achado isso, a gente volta no teorema 2 e substitui aqui a N, né, a Psi e a Φ, aqui nessas equações aqui, que é onde saem aquelas relações das constantes, e aí assim a gente consegue uma condição necessária suficiente. Já tem 20, né? Ah, tá. Rapidinho, então, desse teorema, né, a gente conseguiu explicitar aqui a curvatura seccional e a curvatura escalar. Essa curvatura escalar aqui vem daquela relação 4 que a gente obteve do sistema eletrostático, da definição. Tá vendo? Então, ela ficou bem bonitinha aqui, eu acho, né? Ficou bom. Mas a curvatura seccional não menos importante, né? Mas também, dependendo das constantes ali. Guilherme ontem falou que estava horrível, que estava enorme. Mas tá bom, Guilherme, né? Ela tá bonitinha, eu consegui reduzir, tá vendo? Nem tá tão assustador. A gente tem que diminuir para não assustar, entendeu? É bom, né? Mas aí a gente volta aqui, não tem como, né? Todas essas constantes aqui que aparecem são não nulas. E aí essa curvatura seccional a gente consegue calcular a partir da curvatura de métrica conforme, né? E a gente consegue a expressão direitinho. Só para finalizar, eu coloquei aqui um exemplo do teorema, quando a gente considera o caso tridimensional. E aí elas ficam mais bonitinhas, né? E aí a gente tem, então, uma nova solução aqui para o sistema eletrostático, espaço-tempo, né? Esse M chapéu aqui, ele vai ser um espaço-tempo estático de Einstein-Maxwell, onde essa métrica dele aqui vai ser descrita por essa expressão. Certo? E aí as constantes obedecem às mesmas relações do teorema. E aí aqui o que é importante destacar, né, que essa nossa solução é uma solução diferente da solução de Heiser-Nordström, né? Que foi bem falada aí pelos meninos. A nossa, como a de Heiser-Nordström, ela é esfericamente simétrica, né? Então, a nossa está por invariância de translação. Então, elas são distintas. E aí era só isso que eu queria falar para vocês. Tá aí a nossa referência. Coloquei de novo. Se vocês tiverem alguma pergunta ou para o Benedito, ou tá lá escrito, que eu tentei ser a mais
claro possível. E é isso, quero agradecer a atenção de vocês. Perguntas, comentários? Benedito responde, pessoal, podem perguntar à vontade. Tá expert no assunto. Não, você não vai perguntar para mim, não, vai? Perguntar, ué. Não. O cara não responde, ainda vai me perguntar. Vai fazer um comentário, eu acho. Ele pode, Eu vou perguntar, pode ué. acrescentar aí, não. Eu te conheço. Não, a Ana Paula fez esse trabalho de um jeito muito eficiente, né? E quando ela reduziu, né? Resumindo, a gente pega métrica conforme, põe aquelas equações para reduzir o máximo que pode, né? Mas nem sempre dá uma ZDO que dá para integrar, né? E ela conseguiu achar isso aí sozinha, nessa equação de Shin aí com o Wilton. Os dois acharam, eu nunca tinha ouvido falar dessa EDO aí, né? E conseguiram integrar bonitinho. Foi bacana, né? Agora a gente não conseguiu ter certeza se é completo ou não essas soluções. Se tentou achar as geodésicas, mas não ficou muito legal. O sistema ainda estou lutando com ele, mas... Pelo menos na tese a gente vê se coloca, né? Uhum. Não. Pra física né? Não, pra matemática também, mas pra física é importante, né? Hein, Benedito, mas eu tenho a impressão que é relevante não ser completo, né? Eu acho que a relevância é essa, ou pelo menos dizer é ou não, né? Não ficar ali em cima. Não saber que é o problema. Talvez. Entendi. Ah, entendi. Eu pelo menos tentei pelo caminho árduo mesmo, né? Pelas geodésicas, talvez explicitar geodésicas, enfim. Mas eu não consegui sair do sistema, dar um sistema meio feio, assim. Meio feio, né? Ô, Benedito, agora uma pergunta de ignorante de vez, né? Então tem soluções esfericamente simétrica e essa que é invariante por translação. E não dá para combinar, não? Tá. Isso. Legal, parabéns. Mais perguntas ou comentários? Vamos para cima. Bem, obrigado, Ana Paula, pela palestra. Muito... Agora a gente